é muito entusiasmante o livro de Provérbios, mas alguns versos eles estão sendo reapresentados por Salomão, pelos sábios, em algo que já foi feito, tá? É sempre um reforço dele em relação a isso. Versos de 1 a 3, Provérbios 23, diz assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Esse texto aqui não é literalmente pegar a faca e encostar no pescoço. Aqui está falando de etiqueta, aqui está falando de educação, aqui está falando de posição. O livro, o Provérbios, esse texto especificamente de sabedoria, fala para como nós devemos nos portar. E a Bíblia é tão preciosa. Você já me ouviu falando de um texto que Jesus ensina? Quando você for a uma casa, a um local, uma festa, procure sentar nos últimos lugares, não nos primeiros. Ele está falando de uma festa. Por quê? Para que o dono da festa não tenha destinado aquele lugar para alguém de honra e você seja convidado a sair daquele lugar para alguém que estava destinado. Aí ele fala, o contrário também acontece. De você estar sentado nos últimos lugares e o dono da festa diz, chame ele, põe ele sentado aqui. Então é etiqueta. O que Salomão está ensinando para o seu filho aqui é o seguinte: a gente precisa se comportar e saber se portar em casas humildes e também nos palácios. Então não é porque a gente tem um nível social, ou para menos ou para mais, ou porque você está acostumado apenas com uma camada, um nível social um pouco inferior, que você vai chegar num lugar diante de um empresário, de um rei, de um governante, de uma autoridade, e você vai fazer grosseria. Lembre-se que o livro de Provérbios nos ensina como a gente deve se comportar. Não é apenas uma questão teológica, Provérbios, mas é também uma questão de vida, sociabilidade, viver, justiça, etc. e tal. E o que o texto está dizendo, versos de 1 a 3, é: primeiro, saiba se portar em qualquer ambiente. É muito deselegante você chegar numa festa, por exemplo, e os donos da festa sentam-se primeiro, comem primeiro e as visitas não são nem recebidas, nem tratadas. É muito ruim, por exemplo, eu vivo falando isso aqui, a gente às vezes vai fazer um social aqui na igreja com uma estrutura, né, ou com um objetivo. Aí os da casa sentam, comem tudo, bebem tudo e a visita acaba ficando sem ter que comer e sem se sociabilizar. O que Salomão está dizendo é: tenha uma postura adequada quando você for chamado para estar à mesa. Tenha uma postura. É uma coisa feia, deselegante, as pessoas às vezes serem convidadas. Imagine você ser convidado para estar com uma autoridade. E aí ele oferece para você salgados, água, e você encosta a barriga na mesa e fica comendo. Esses dias nós estivemos aí numa reunião com umas autoridades, e aí colocaram uma mesa do tamanho dessa aqui que você está vendo aí. E lá tinha bolo, suco, salgado, etc. A reunião começou, era 10h30, e era 3 horas da tarde, não tinha acabado ainda. Você olhava para aquela mesa e falava, Jesus, né? Aí, de repente, falou assim, olha, pessoal, vocês estão liberados aí. Irmãos, nem terminou de falar, alguns já foram e... Falei, meu Deus do céu, que imagem você passa para as pessoas falar, esse povo não é... Então, como a Bíblia ela é completa, a Bíblia tem regras de etiqueta, nos ensina a sermos educados. Educados. Domingo passado teve aqui a celebração de manhã, o dia do pastor. Vamos pegar aquilo como exemplo. Imagine encostar 3 ou 4 na mesa, tem lá pão de queijo, estou dando exemplo pão de queijo, né? Tem lá 50 pães de queijo, eu vou lá e eu pego 10. Não, que isso não aconteceu, óbvio. Imagine. Aí eu, que estou um pouco mais jovem do que o outro, corri na frente, fui lá e... Meu irmão, não dá, né? Não combina com o cristianismo isso aí. E ele fala aqui, coloque uma faca no teu pescoço, ele quer dizer o seguinte: evite excessos.
evite excessos. Porque tem ambiente que a gente vai, que nós estamos sendo observados para um futuro cargo, para alguém para ser um conselheiro, uma oportunidade de amanhã. É diferente. Diferente eu ser convidado para almoçar na sua casa. Por exemplo, a irmã Nalva faz um frango que é diferente, com a batata frita. Quando eu vou lá, eu vou sem vergonha. Porque aí é comigo mesmo. Pô. Aí é eu e ela ali, Fernanda, tal, para arrebentar. É outra coisa. O que está dizendo aqui é para a gente se adeque aonde você está. Preste atenção para não passar uma imagem de desgovernado, faminto, descontrolado. E principalmente perante as autoridades. Porque isto é uma falta de domínio. Fica claro que a pessoa não tem domínio próprio. Acho que a gente não precisaria falar muito, mas se você buscar na tua mente agora, você já esteve num ambiente assim ou não? Aonde você fala, meu Deus, 5 minutos acabou tudo. E a visita que as pessoas que ainda iam chegar não tem mais nada para beber. Não tem mais nada para comer. Porque os da casa fizeram isso. A Bíblia é fantástica. Por isso ele fala, põe uma faca no teu pescoço. Em que sentido? Ei, cuide da sua educação. Você lembra que o apóstolo Paulo falou, olha, o que eu tenho escutado de vocês não é bom. Vocês têm ido para a ceia, não mais pelo Senhor Jesus, vocês têm ido para comer e beber. E vocês estão brigando na hora da ceia. Agora, irmão, faz sentido, dá para acreditar na hora da ceia os crentes brigando por causa de pão e vinho? Olha que ponto. Então, aqui está uma das coisas fantásticas do livro de Provérbios. É a gente se colocar no ambiente que nós estamos. Imagine o governador do estado convida você para passar um dia com ele, despachando lá no palácio. Aí você chega lá, tem uma série de coisas, vai encostar a barriga, vou comer. Não, é exatamente isso, é saber dar-se a educação devida, o respeito devido. E a gente precisa ensinar nossos filhos também. Precisa ensinar, porque a gente vai embora. Se eles não souberem se comportar em sociedade, como é que fica amanhã? Então é nosso papel também de formar os outros. Versos 4 e 5, aqui tem uma outra pérola fantástica. O trabalho em excesso. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O que esses versos têm para nós? É o excesso de trabalho. É eu perder o controle da vida. É eu perder a razão pelo trabalho. Por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para viver. Não vivemos para o trabalho. É como, por que a gente come? A gente come para viver. Não vivemos para comer. O que acontece muito quando a gente vira avô? A gente descobre que um tempo desse estava na nossa mão, mas por causa dos trabalhos a gente não viu, não desfrutou muito dos filhos quanto bebê. Não aproveitamos muito deles. E daí aquela questão que os netos deitam e rolam sobre a gente. Porque a gente está mais amadurecido, a gente está mais maleável, mais tolerante e etc. e tal. Às vezes, algumas pessoas gastam a vida inteira, sua saúde, por causa do trabalho. E quando elas atingem um objetivo, o que elas conquistaram, elas vão gastar tudo por causa da saúde. Porque elas perderam a saúde por causa daquilo. E aqui um alerta, porque às vezes nós não vemos nossos filhos crescer. Às vezes nós perdemos a noção de família. Às vezes esse mundo competitivo que estamos vivendo hoje, aonde às vezes as mulheres alcançam alguns patamares acima, e em cima dessas coisas para se manter,
acontece que às vezes perde a noção que tem um homem em casa, que apesar de ser cristão ou não, continua sendo homem. E alguns homens esquecem que, apesar de ter uma esposa e ela ser crente, ele tem uma mulher em casa. E às vezes nos esquecemos que os nossos filhos precisam se identificar conosco. Mas em nome de ganhar dinheiro, de uma riqueza, se perde valores preciosos. Aí vai alcançar um sucesso, não sei se eu posso dizer sucesso, mas vai ter um lar desestruturado. É na cultura da mesa que nós já ministramos aqui uma série, acho que há 2 anos atrás, que a gente consegue captar, pegar, ver o que está acontecendo. É ali que a gente consegue dar umas corrigidas, alinhar, ver como é que estão as coisas. E o que Salomão está dizendo é que quem trabalha somente para se enriquecer, vive para conquistar coisas que voam como águias. E é verdade. Quanto mais dinheiro as pessoas têm, cada um vai adequar a sua vida, e eu não estou falando que é pecado, vai adequar a sua vida com o seu padrão. O problema é quando esse padrão vira mamão, e aí ele é que passa a reinar em nossa vida. Então, quanto mais tem, mais a gente quer. Perdemos a noção de algumas coisas especiais. Tenho dinheiro para jantar no restaurante, se quiser, final de semana, todos os finais de semana. Mas eu não tenho mais o brilho nos olhos de comprar uma dúzia de ovos, sentar com os filhos e comer pão com ovo. De pegar a esposa num dia que não é dia dos namorados, não é aniversário de casamento, não é nada. E sair para fazer coisas comuns. Eu não tenho mais tempo para ir no mercado, eu não tenho mais tempo para ir numa reunião dos filhos. Nunca tenho. Chegamos num ponto, eu ouvi outro dia aqui um negócio na igreja, que parece que as escolas estão mudando as reuniões até para final de semana, para ver se os pais participam um pouco mais. Porque a justificativa do, não, pai trabalha, a mãe trabalha, mas não fez filho. Você achou que era só fazer e pegar no colo enquanto é pequenininho? Não, Tarzan. Não, Jane. Você vai ter que agora se virar. Você vai ter que cuidar, você vai ter que ir lá. Menino briga na escola de vez em quando. Não era para brigar, mas briga. Ainda bem que é homem, né? A menina de vez em quando dá uma estapada lá, vai lá, né? Em casa a gente fala, ó, não chega chorando, mas olha, vai lá, certo, tal. Veja como são as coisas. Agora, a riqueza não pode ser a nossa fonte de segurança. Por que a riqueza não pode ser a nossa fonte de segurança? Porque ela pode sumir num piscar de olhos. E quem coloca a sua confiança no dinheiro não passa de tolo. Por quê? Você pode de repente ganhar uma fortuna e de repente ser atropelado com uma notícia que quebrou a tua alma, dilacerou. Você colocou a tua confiança no dinheiro e de repente aconteceu no lar algo que o dinheiro não pode comprar, que o médico não pode comprar. Quantas e quantas pessoas na vida passaram por mim que me ajuda, Kleber, que é o divórcio. Eu falei, como assim, cara? Não falta nada para vocês? Eu falei, pois é, não falta nada, mas faltou a minha presença. Fernanda, ajuda. Por quê? Meu marido, eu não entendo meu marido. Como assim? Eu tenho tudo isso, ofereço isso, mas ele está me trocando por essa situação. Você fala, mas como é? Por quê? Porque é ser humano, né? Você esqueceu que você tinha um marido em casa. Você esqueceu que você tinha um homem em casa. E você era reunião. Quantos que os pais vão embora? Velório é um bom termômetro para a gente medir algumas coisas, né? Os pais vão embora e chora, né? A gente chora de saudade que vai ficar, saudade pela convivência, mas o pior choro é por aquilo que eu pude fazer e eu não fiz. Olha, às vezes eu escuto umas histórias assim, faz 20 anos que eu não vejo meu pai e não vejo a minha mãe. Filho, sua conta deve estar muito pesada no céu já. Porque se você trabalha a vida inteira e não conseguiu se adequar,
Então é isso que Salomão está dizendo. Para a gente não ficar colocando a nossa expectativa em ter. Não há uma apologia a não trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que ser reservado. Tem que pensar no amanhã. A gente precisa, dentro do possível e do impossível, pensar que algumas coisas podem acontecer. Então você precisa ter um dinheiro para, às vezes, um remédio, uma fatalidade. Não é gastar tudo que entra para poder. Não, não é isso. É ser organizado, é diferente, mas não é ser escravo do trabalho. O meio que eu venho, é muito comum isso acontecer. A pessoa justifica o salário baixo para fazer outros serviços fora. Aí quando ele não está de serviço pelo Estado, ele está de serviço particular. Aí quando ele não está no serviço particular de dia, ele está fazendo alguma coisa à noite. E a família foi embora. A família cresceu. Até está com um bom carro, até está com uma casa na praia, até está com 2, 3 imóveis, mas perdeu a vida. Perdeu. Quantas pessoas deixam de comer? Eu passei por isso. O presbítero Celso, que já descansa no Senhor, durante um tempo na minha vida em que a coisa era mais puxada e era ele que me ajudava, a primeira coisa que ele fazia quando eu sentava com ele para fazer os relatórios, ele dizia assim: o irmão já almoçou? O irmão já jantou? Eu disse: não, irmão, hoje foi assim. Ele falava assim: pastor, o senhor hoje está novo, mas um dia o senhor vai ficar mais velho, vai fazer falta esses almoços que o senhor não tem. Então eu falei: irmão Celso, tudo bem, mas se eu não fizer agora aqui com o senhor, eu não tenho tempo. Quantas vezes eu fui fazer relatório com o presbítero Celso no horário de almoço, no meu horário de almoço, e aí ele falava: Tereza, foi comida para o pastor, e não sei o quê. E o tempo passou e ele estava certo. Ele estava certo. Porque, às vezes, a gente troca os valores da vida. Troca os valores. Precisamos trabalhar, precisamos ser administradores, precisamos ser pessoas que organizem-se, mas não podemos ter a inversão de viver para o trabalho. Nós trabalhamos para viver. Porque, irmãos, eu estava olhando umas fotos aqui outro dia de algumas crianças pequenininhas da igreja. Algumas delas já estão aí grandes, já tem gente na pista de decolagem, já tem. E interessante que como o tempo passa, estava vendo você outro dia, minguerinha tal. Felipe, outro dia acho que eu mandei uma foto para o Aguinaldo, pequeno, do Felipe, chorando de gravata, né, um encontro dos homens aqui, um bebezinho e tal. A turma cresceu, não dá mais para pegar no colo, não dá mais às vezes para fazer algumas coisas. Aquilo que foi possível, foi. Agora é outra fase. E o que Salomão está dizendo é: não inverta as coisas. Trabalhe para viver. Não viva pelo trabalho. Porque chegará uma hora que você vai olhar, não vai ter ninguém na sua mesa para jantar. A mesa pode ser linda. Você pode ter dinheiro para jantar no restaurante francês, escocês, inglês, o melhor. Mas você não vai ter companhia. E percebeu que você trocou o que era mais valioso. E em alguns casos, em determinado momento, a empresa faz assim, ó. Eu me aposentei depois de 30 anos consecutivos no Estado e mais 2 na vida particular. Então deu 32 anos e alguns meses de trabalho. Sem contar o tempo que era menor de idade, desde os 9, 10 anos, período não registrado. Sem contar dos meus 14 aos 17 anos, trabalhando pesado em empresas de construção, empresas de transportadora de açúcar. Esse tempo não foi contabilizado. Mas ao final, eu queria dizer para você que se a gente não tiver uma vida no Senhor,
você se decepciona com o sistema. Eu não recebo um telefonema no meu dia de aniversário. Eu não recebo uma ligação, uma carta, um e-mail. Não recebo uma medalha. Às vezes eu comecei, acho que foi terça-feira, contar umas histórias minhas para a Fernanda. Algumas coisas dos 17, 18 anos, a gente riu muito, muito. Era 1h da manhã a gente estava rindo. Eu disse, Fernanda, eu já fiz isso. Ela falou, Kleber. Eu falei, nossa. Mas enfim, ajudei muita gente. Vi experiências com pessoas. Recuperei muito patrimônio para os outros, enfim. Mas quem que está ao teu lado agora? Se você colocar a tua expectativa no dinheiro, eu entendo quando algumas pessoas se aposentam, são colocadas como inválida, que algumas delas surtam. Eu conheço histórias de alguns profissionais aqui em São José, que ainda hoje eles levantam 2h30, 3 da manhã para ficar no ponto de ônibus, esperando o ônibus da turma passar, porque ele não conseguiu ainda se desvencilhar daquele ambiente. E não são poucos os que não suportam e acabam tirando a sua própria vida. Nós não podemos viver por causa de trabalho e de dinheiro. Precisamos trabalhar, precisamos dar um conforto para a família. Não somos obrigados a deixar herança nenhuma, essa conversa é furada. Você precisa deixar os seus filhos nos caminhos do Senhor, mostrar. E na medida do possível, no que você puder dar-lhes algum tipo a mais de ajuda intelectual. Mas e quem não tem condições de pagar um colégio particular? Faça como alguns, como eu. Nunca tive essa chance de estudar colégio particular. Foi no público. Mas foi no público que deu para viver, que deu para prestar concurso, que deu para passar na faculdade. Na época vestibular era na raça, não é como é hoje. Mas a gente não pode inverter as coisas. Nunca se esqueçam disso. Não caia na cilada de ser preguiçoso, desorganizado e na ideia de viver pelo trabalho. Um dos grandes riscos que eu entendo para os profissionais cristão autônomo é achar esse equilíbrio de, sendo autônomo, ser tentado no horário de culto estar trabalhando. Eu sei que existem algumas profissões que é noturno, por exemplo. Imagine um irmão que é dono de restaurante. Ora, se ele vai servir refeição noturna, ele vai ter que se adequar. Mas ele também vai ter que se policiar, porque senão ele não congrega mais. Senão ele não cultua mais. Eu conheço alguns que adotaram oficialmente. Eles disseram assim, eu determinei. Trabalho até meio-dia de sábado. O que eu tinha para ganhar, eu ganhei. Falei, rapaz, você tomou esse comportamento? Tomei. Por quê? Porque eu trabalho de segunda a sábado. Eu já não ia mais para a escola dominical, eu já não ia mais para culto domingo, enfim, bora. Eu conversei um tempo atrás com o pastor Valdir, ele disse assim, fecha a oficina na sexta, só abro na segunda. Eu falei, mas e aí? Ele falou, rapaz, quem vem na oficina dia de sábado é quem quer que você faça as coisas de última hora. E aí o cara teve a semana inteira, mas ele foi no médico, ele foi no dentista, ele foi em um monte de lugar. Mas no mecânico, no funileiro, no eletricista, ele acha que a gente tem que resolver o problema dele na hora. E aí você, 4, 5 horas de sábado, 6 horas, você está aqui. Eu falei, não está batendo mais vida, entendeu? Todo mundo se vira, dá os seus pulos, dá o seu jeito. E é interessante, porque sabe separar as coisas. E quando a gente não faz isso, nós corremos um grande risco, e daqui a alguns anos, a gente entrar numa depressão. Porque o menino não é mais menino, é um homem. A menina não é mais menina, é uma mulher. A saúde vai embora, tanto da esposa quanto do marido. O que não viveu. Então aproveite. Ouça o que a palavra diz. Versos 6 a 8. Cuidado com o invejoso, não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba,
mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. A inveja é um sentimento reprovável. Reprovável. E ela traz transtorno ao caráter. Tem pessoas que, além de desejar o que o outro tem, ou a outra tem, ela ainda sente tristeza, porque você tem e ela não tem. É mais do que ter inveja. É desejar o que você tem e ficar triste porque você tem. Qual é a recomendação bíblica? Saia, se afaste, tire do seu convívio esse tipo de gente. Não aceite estar, olha o texto, não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as coisas que ele oferece, porque na verdade ele só está fazendo por interesse, ele não está fazendo por uma boa intenção. Uma pessoa invejosa, ela fala uma coisa, mas ela sente outra. Tem até uns memes de vez em quando. Oi, miga. Oi, migo. E por trás, faca nas costas. Jason. Não é? Estou feliz pelo teu sucesso. Aí você fica sabendo. Meu, meteu a boca em você agora há pouco aqui. O invejoso, ele é assim. Ele fala uma coisa, mas na verdade ele sente outra. Não existe verdade na boca de uma pessoa invejosa. Porque no seu coração não existe sinceridade para com o bem do próximo. O invejoso, ele só faz com segundas intenções. E tem mais. Se precisar tirar o que é teu marido, tua esposa, teus bens, teu emprego, tua promoção, puxar o tapete, ele vai. Por quê? Porque ele só faz o que faz com inveja. E aí a recomendação: cuidado, hein, com a hospedagem dessa gente, porque tem sempre alguma coisa por trás. Verso 9: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. A gente já tratou sobre isso, mas uma síntese rápida. As pessoas tolas são incapazes de escutar a voz de sabedoria. Não é incapaz intelecto, é incapaz de caráter. Na verdade, não quer. Você fala, mas ele recusa. Mesmo sendo aconselhado, orientado, eles se recusam a escutar. Alguns até olham para você, quando você acaba de falar, ele diz assim: terminou? E você gastou 20 minutos, meia hora, período. É insensato. É insensato. Eles sempre escolhem seguir o caminho da morte. Gente tola, insensato, não é que eles estão sabendo, embora em alguns casos possa ser, que aquilo é caminho de morte. Eu falei agora há pouco, no texto, sobre cuidado com o trabalho para você não viver para o trabalho, ao invés de você ter o trabalho para poder viver. Você dá um conselho desse numa reunião de homens. Imagine num encontro de homens autônomos, empresários. Você falar um negócio desse, os caras falam assim: o que esse cara sabe da minha vida, rapaz? Quem é esse pastor para... Ele não paga minhas contas. Ele não paga a viagem da minha mulher para Paris, para Nova York. Ele não paga os meus resorts, etc, etc, etc. Um exemplo que eu estou dizendo. Não é que aconteça. Você está dizendo para ele: ó, vai mais leve. Ganha 1 milhão a menos, mas fica mais em casa. Vá pelo menos um culto semanal. Não atenda pessoas no horário. Fecha o teu comércio, tal horário. Ou pague alguém. Põe a mão no bolso. Contrata um bom funcionário, honesto, íntegro, que vá te representar para você poder estar em casa. Para você poder estar com a família, jantar e etc. Ele despreza.
Você já falou uma, duas, três. Ele não ouviu. O que o texto está dizendo é, olha, gaste seu tempo com tolo. Porque eles vão continuar fazendo. Eles desprezam. Qual é o caminho de morte? O caminho de morte é ficar sem dormir, ficar sem comer, perder a família, perder a esposa, se envolver em coisas erradas, porque perdeu isso aqui que você está fazendo essa noite. Ó. Isso que você está fazendo aqui. Sentado aqui para ouvir. É como você dá um conselho numa vida conjugal, por exemplo. Você senta com o camarada, senta com a esposa e fala, ó, meu irmão, minha irmã, casamento é a dois, casamento não é a um, não é a sua vontade. Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se tornarão ambos uma só carne. Então, a partir de agora, baixa um pouco a bola, entendeu? Assim como você quer que ele faça algumas coisas, faça você também. Faço não. Sou o homem da casa. Só falta falar, né? Aqui quem manda sou eu. Tá bom, querido. Um belo dia, você vai descobrir que aquilo que você recusou em ouvir aqui tem um preço. E o preço é alto. A pessoa insensata tem aversão em seu coração, em tudo que é orientação divina. Irmãos, cristão não tem como ser cristão e não se submeter em aceitar e se esforçar em viver. Porque, pela palavra, cristãos são insensatos. Perda de tempo que nós estamos fazendo aqui. Um cristão, ele não pode ser alguém anverso a uma orientação divina. Não pode. Porque se ele estiver nessa condição, ele é insensato. Agora, se tem insensato dentro da igreja, aí é uma outra história. Por isso, pessoas insensatas escolhem frutos amargos da dureza do seu coração. Frutos amargos. Que frutos amargos são esses? Imagine alguém que você diz para ele, ei, você precisa guardar um pouquinho tudo que você ganha. Ei, você precisa estudar. Enfim, eu só quero mandar na minha vida agora, acha que sabe mais do que eu. Aí chega um tempo da vida que chegou a colheita. Qual é a colheita? A amargura do momento que ele está vivendo, porque não construiu, não se estabilizou, ou ficou doente, ou gastou a sua saúde. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, um exemplo que eu até pensei hoje em compartilhar com a igreja. Tem uma doença nova, que na verdade a doença não é nova, é que ela está acontecendo agora de uma forma bem mais eficaz. O número de crianças que estão perdendo a visão por causa de televisão, celular, tablet, computador, está assustador. Assustador. A geração agora, não faz sentido para mim uma criança ter um celular, mas por que enfim, ninguém quer brincar mais de boneca, de carrinho, de montar num cabo de vassoura de cavalo, não, tem que ser um tablet, e as indústrias são boas para isso, tablets, é celular, é TV no quarto, tal. Agora, estive no oftalmo ano passado, estava me dizendo a indústria da oftalmologia pegou esse buraco aí e criaram uma lente especial agora para quem não tem problema, mas que precisa trabalhar muito à frente dos monitores. Então é um óculos que facilita diminuir um pouco o impacto da luminosidade, etc. Mas eu acompanhei um caso aí, na verdade já são 3, de 2 agora adolescentes que foram diagnosticadas com um quadro irreversível. Eu não sei como chama a doença, mas irreversível do problema de saúde da visão. Por quê? Porque durante os 6 anos até era isso aqui, ó, no quarto, na cama, na sala, na mesa, aqui.
Resultado, não tem mais reversão, não tem cirurgia mais. Estão usando lente de óculos extremamente pesada, com dificuldade, porque o médico, isso aqui foi excesso de exposição à luminosidade de produtos eletrônicos, no caso como celular, tablet, etc. Estou falando isso aqui hoje. Um exemplo, só estou dando um exemplo. O que o sensato faz? O quê? Estou tirando do meu filho a chance de amanhã ser um piloto, um cirurgião, um sniper da vida, sei lá. Que precisa de precisão dos olhos. Dá. Eu quero é mais que esse menino fique quieto. Insensato, não adianta falar. Ele vai continuar fazendo. Versos 10 ao verso 12. Nós já comentamos no capítulo 22, lá no verso 28. Também o versículo 13 e 14. Mas deixa eu ler só para entender. No caso aqui do versículo de número 10 a 12, diz assim, não vou comentar porque comentei há 2 quintas-feiras atrás. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Nós falamos sobre isso quando comentamos no verso 28 do capítulo 22. O verso 13 e 14, aqui do 23, eu vou ler, mas nós comentamos bastante a semana passada e a retrasada, e até eu disse que seria um assunto meio polêmico, mas eu prefiro ficar com a Bíblia do que com comportamentos de algumas pessoas que acham que elas acham. Aí o tempo vai dizer, estamos falando de sensatez, né, de insensatez. O verso 13 e 14 que nós falamos, no versículo 6 e 15 do capítulo 22, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Falamos bastante sobre isso. Vamos então para o verso 15 e 16 do capítulo 23 agora. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Bom, qual é a maior alegria do professor? A maior alegria do professor é a demonstração de crescimento, de evolução de um aluno. Qual é a maior alegria de um pai e de uma mãe? É ver que a instrução dada por ele, o filho alcançou um patamar extraordinário, porque ouviu, cresceu. Qual é o propósito que traz o esforço de um professor na instrução? Cada um no seu dom, né, irmãos? Cada um no seu dom. Eu acho que eu não seria professor de matemática, não seria professor de física, poderia de outras coisas, mas dessas áreas de alfabetização, tal, não é minha área, estou muito longe disso aí. Mas qual é a maior satisfação? É você ver que todo o esforço que você teve se deu. Você tem um aluno que passou numa universidade federal, que passou num concurso público. Agora imagine por um pai, né? Agora veja que o texto ele fala assim, que o filho, e é interessante esse texto, né? Porque ele fala assim, olha, se você for sábio, meu coração se alegrará. E aí em algumas versões fala, os meus rins serão alegres por causa do teu crescimento. Nesta época de Salomão, acreditava-se que o sentimento era manifesto por um rim saudável. Isso é cultura. Mas, na verdade, o que se aplica para os dias de hoje é que a questão do sentimento, a questão das emoções, elas são sempre pautadas no coração. Mas você vai encontrar algumas versões dizendo, quando você estiver bem, quando você estiver crescendo pela minha instrução, os meus rins saltarão de alegria. É por isso que o texto fala desse jeito. Verso 17 e 18, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Bom, eu acredito que, se não todos,
Pelo menos os mais religiosos talvez dirão, não, eu nunca senti. Mas quem é que nunca ficou meio irritado, frustrado, como dizia um amigo meu na minha adolescência, cabuloso, por ver um camarada ímpio prosperando, tendo coisas, e você fala, onde está Deus? Esse camarada aí, pecador, nem serve ao Senhor, etc e tal, e o camarada tem isso, tem casa, tem isso, tem aquilo. O olhar nosso precisa ser um olhar diferente. O que o texto está dizendo? Que os pecadores podem até parecer que são felizes, mas o caminho da vida deles é um caminho de morte. Eles podem até no momento estarem rindo de uma aparente felicidade pelo que eles têm, mas eles vão sofrer pelas suas escolhas no futuro. Pastor, aonde isso? Eu posso dizer para você que tanto nessa vida terrena, isso é possível, mas principalmente pelas escolhas erradas no dia do acerto de contas com o Senhor. Então é isso que está dizendo, não inveje a atitude do pecador. Glorifique a Deus por você estar liberto e seus olhos não estarem nisso aqui. Então, eu me lembrava de um amigo, na época de sexta, quinta série, que ele, enquanto eu não tinha bicicleta, ele tinha uma bicicleta barra forte, 0. Aí como não bastasse, alguns aqui vão chorar agora. Você se lembra da mobilete, quando saiu a mobilete? Quem é da época da mobilete? Ah, irmão, quem menino que não quer ter uma mobilete? Pô, primeiro, você chegava na escola, as meninas já olhavam, você já tinha 50% de chance de se dar bem. Enquanto que o SP2, sai para lá, fubá, né? Pois é, eu olhava aquilo assim, eu falava, caramba, fulano agora tem mobilete. E como eu era amigo dele, de vez em quando ele dava carona. E eu, mãe nem sabia das doideiras que a gente fazia. E às vezes eu falava, pô, mas o cara não é crente, fala palavrão, vive isso, pai, aquilo. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os valores que na época eles traziam como valores de vida, não impediram tragédias familiares. Tem um baita de um patrimônio. Já tem gente morta, assassinado. Tem gente colhendo nos netos algumas coisas terríveis. Tem gente já no 4º, 5º, 6º casamento. O que a palavra está dizendo, não invejes o pecador pelo que ele tem. Glorifique a Deus porque você não vive por essas coisas. Amém ou não amém? Ontem foi dia do quê, queridos? Nossa, um ambiente fraco, né? Vamos falar, ontem foi dia do quê? Talvez você não pôde levar a sua esposa para jantar lá em Paris ontem. Tem gente que pegou um aviãozinho ontem aqui e foi. Aí. Tem gente que não deu. Tem gente que teve que ir na barraca do tio João comer um sanduba, só os dois, e rapidinho, porque as crianças estavam gritando em casa. Mas, queridão, tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é que teve gente que não pôde nem ir no tio João. Teve gente que se virou com quiabo, com alface, e preparou um antigo quissuco diferente. Mas você celebrou, né? Pau no gato e fogo na bomba. Vamos para cima, João. É isso aí. Mas fulano levou. Cara, mas os valores são esses. Porque hoje você tem o que o dinheiro dele não pode comprar. Ele tem dinheiro, mas não tem aquilo que você tem. Pegou, irmão? Quanto vale estar sentado em casa, comer uma comida não tão sofisticada, assinada pelo chefe Alex, mas você ter paz dentro de casa?
não é? Tá caro o cinema, né, irmão? Carambola, eu ia falar caramba, mas não pode. Gente do céu. Falei, não dá para comer mais pipoca no cinema não, tá doido, pô? Os caras querem comprar 50 pau um balde de pipoca. Não, 50 conto não dá. Eu compro 90 ovos, 50 reais lá em Caçapava no cara, combo fitness. Mas tá. Mas de vez em quando, falei, então vamos mudar um pouco as coisas. O valor não está nisso. Porque às vezes a gente põe o olho no gramado do vizinho e acha que aquilo é tudo lindo e maravilhoso. E a gente não sabe o preço que ele está pagando por ter o que tem. Então é isso que Salomão está dizendo. Versos 20 e 21. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que encharcam-se de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O que esse texto está nos dizendo aqui é para que a gente evite viver por esses valores e por essas coisas. A sabedoria se revela tanto pelo que evita, como pelo que realiza. Então, eu gosto do apóstolo Paulo que diz assim, eu posso todas as coisas, mas eu não devo fazer tudo. A sabedoria se revela tanto naquilo que eu evito, como naquilo que eu realizo. Eu tenho sempre para mim, eu sempre falo umas coisas, meus códigos com Fernanda. Eu disse sim, mas eu não faço, porque pode ser que alguém se escandalize. E eu não quero que ninguém tenha perda da entrada no céu, por julgar um ato que nem pecado era, por um comportamento que não é. Sim, às vezes a gente manifesta sabedoria, não só por realizar, mas também por não fazer. Então tem coisas que a gente não faz por sabedoria. E crescemos. Eu não fiz. Não, eu não fiz, eu podia fazer, mas isso não ia soar legal perto das crianças. Não ia ficar bem por isso, por aquilo. Entende o momento, querido? Às vezes a gente sente que algumas coisas não são próprias. Falou, se eu fizer isso aqui, pode ser que dê uma conotação um pouco diferente. A sabedoria nos faz ouvir os bons conselhos e nos afastar de más companhias. A sabedoria nos põe em caminhos retos. Más companhias, de novo o apóstolo falando, né, Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, é uma coisa que nós precisamos definir. Não é o teu pai, nem tua mãe, nem o pastor, nem a igreja fará por mim. Eu preciso dizer, não quero mais tais pessoas. Em que sentido? Você sabe que é beberrão, que é escandaloso, que é um adúltero, que é um mau elemento, e você vai ficar envolvido com isso? É isso que o texto está nos dizendo. O que distingue uma pessoa de sabedoria é quando ela tem a conduta de se afastar de más companhias. Versos 22 a 25. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Eita, diga amém. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Olha que coisa linda, né? Um pai ou uma mãe que tem filhos abençoados, de obediência, de temor e etc. O que o texto está nos dizendo aqui, esses textos? É que a sabedoria, ela não começa no acerto. Ela começa aqui, ó. É quando eu tenho disposição para ouvir conselhos. É aí que começa a sabedoria. Porque tem gente que até escuta, mas não quer ouvir.
A sabedoria se distingue quando, antes de qualquer coisa, eu vou consultar. Eu sempre faço isso com vocês aqui. Comunicar, comunicou. Buscar orientação é outra coisa. A sabedoria se dá quando eu tenho essa disposição. E aqui ele está falando de filhos, e que os filhos não devem desprezar os seus pais, quando os pais envelhecerem, nem desampará-los na sua velhice. Se tem algo que é muito pesado, e só quem vive essa colheita é que sabe, e geralmente é mais pesado que se possa suportar, é a desonra, nesse sentido. Não estou dizendo aqui de situações de pilantragem, canalice, etc, etc, etc. Vou dar um exemplo que eu acho que fecha o que eu quero dizer. Uma pessoa aqui em São José, de família simples, o seu pai trabalhava na época de motorista de táxi, dia e noite, sábado e domingo, para poder dar-lhe condições de estudar, porque o objetivo daquele filho era de passar num determinado concurso público. E o pai se arrebentou e pagou, e fez, e o garoto passou. Passou, se estabeleceu, alcançou uma posição. Pergunta, ele tinha tempo para visitar o pai? Ele visitava o pai, e quando falava com ele, ele dizia assim: estou ocupado demais. Falou: cara, teu pai está doente, irmão. Você está na posição que você está hoje, mas o velhinho falou: mando lá um negócio lá. É exatamente isso. Quando a gente não pratica isso que Salomão está nos dizendo, a gente pode esperar que as coisas vão chegar também para nós. Verso 26 e 28. Também para ilustrar aqui, viu, querido? Para não ter nenhum tipo de entendimento e você não entrar numa pseudo-depressão aí por causa de uns camarada aí. Quando Abraão e Ló se separam, porque Ló fez o que fez com Abraão, você encontra Abraão dando um socorro para Ló, quando ele foi sequestrado na cidade de Sodoma e Gomorra, e aqueles reis levaram não só Ló, sua família, seus pertences, como as coisas. Você vai encontrar Abraão e os 300 indo lá, guerreando e trazendo Ló de volta, trazendo as coisas de volta, e não aceitando nem sequer um pedacinho de madeira para ele se dar o que os homens gastaram com comida. Mas ele socorre Ló, mas você nunca mais achou na Bíblia Abraão e Ló fazendo a mesa juntos. Tem gente que vai passar pela nossa vida, nós vamos guardá-lo no coração, mas na mesa não mais. 26 e 28. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocar e multiplica entre homens os infiéis. Bom, repare que os sábios de Provérbios, desde o primeiro dia, eles vêm alertando para o jovem ou os jovens se atentarem às prostitutas. Por quê? Aqui está falando de destruição, está falando de caráter, de casamento, de gente que se perde. Percebe que desde o início de Provérbios, você vai encontrar esses homens trazendo um alerta para que tomassem cuidado. Uma hora ele chama de pervertida, outra hora chama de estranha, outra hora chama de prostituta, outra hora chama de estrangeira. Qual é o significado? Cuidado para você não perder o seu caráter, a sua honra, sua família, a sua juventude, porque essas que agem assim são como covas que levam para a morte. Aqui é uma advertência contra os desvios sexuais que podem acontecer por prostituição
e também por adultério. Então aqui aplica-se ao solteiro, viúvo, divorciado, e também aplica-se ao casado, tanto para homens, que o texto fala, mas aos dias de hoje, muita cautela em relação às mulheres. Então, o que está dizendo aqui? Cuidado para você não perder a vida e se encontrar com a morte. Que morte é essa? Morte familiar, morte financeira, morte de caráter, etc, etc. Ele fala poço profundo e poço estreito. O que isso significa? Quem se envolve com mulheres assim, com pessoas assim, é como quem cai num poço profundo ou num poço estreito. Aí quem é da roça entende. Poço profundo, você vai morrer provavelmente, porque é profundo, ninguém vai conseguir tirar você de lá. Poço estreito, quando você cair, você vai bater a cabeça, vai quebrar o braço, vai quebrar o pescoço, porque você entrou no poço estreito. Quando você entra nesse laço de desvio de conduta sexual, é como alguém que vai morrer, e de fato vai, porque algumas dessas situações não tem volta. Cair nesse poço, ou cair no poço estreito ou no poço profundo, é uma analogia ao que representa um desvio de conduta sexual. Então fala para o solteiro e fala para o casado. Fala para o homem, mas fala para a mulher. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, que eu tenho tranquilidade para falar. A maioria das pessoas que levam uma vida promíscua na juventude tem dificuldade de, quando casa, de ser fiel. Precisa de muita disposição, de libertação, confissão de pecado, buscar libertação espiritual, porque a pessoa leva uma vida tão desregrada. Relacionamento sexual é ligação de alma. Tem gente que está com a alma amarrada até hoje, porque não se liberta. E aí precisa buscar ajuda, porque senão vai dar ruim. É isso que Salomão está dizendo aqui. Essa descrição do texto que fala aqui é interessante. Vale para quem esse conselho? Vale para qualquer homem que queira crescer. Vale como aviso, não para os homens predadores. Como assim, pastor? Para a geração que diz quanto mais melhor. Conheci uma pessoa que já morreu e uma certa vez ele era casado, trabalhávamos juntos, uma série de problemas. Eu dizia para ele, meu camarada, isso aí vai dar ruim uma hora. Ele não tinha mais limite. Era uma mentira atrás da outra, mentira atrás da outra, mentira atrás da outra, para enganar a esposa. Eu disse, você vai acabar uma hora morrendo na mão de mulher por causa disso aí. Pelas coisas que você faz. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, o que significa pomba gira? Eu falei, onde você escutou isso? Ele falou, não, porque eu fui na casa de uma parente minha, tal. Ela disse que olhou para mim, e ela era dessa religião, e ela disse assim, que ela via uma situação assim, assim do meu lado, e ela é minha tia, e ela falou assim, você deve estar aprontando muito, né, sobrinho? Ele falou, por que, tia? Porque eu vejo aí, está do seu lado, um espírito assim, assado, que tem feito você fazer algumas loucuras. Aí ela disse, mas eu vou fazer um trabalho para retirar. Ele falou, tira não, tia. Tira não, tia. Adivinha como que ele morreu? Adivinha como que ele morreu? O descuido chegou a tal ponto. E eu disse para ele, me lembro até hoje, repreenda essa palavra aí. Ele falou, o que é isso aí? Rapaz, repreende isso. Ele disse, não, Clebão, tá bom, tá chovendo na minha horta. Eu falei, cara, não brinco com as trevas, o diabo não brinca. O diabo não brinca, a Bíblia diz que ele veio para matar. Não. Determinada situação, anos depois, ele foi encontrado morto, foi assassinado, e quem participou da execução dele tinha a ver com essas coisas. Esse aqui é um aviso para os solteiros, para os casados. Mas não vale, porque o predador ou a predadora vai dizer, manda mais. Poço estreito, poço profundo. Isso aqui é um apelo para atenção. E o pai está advertindo o filho
para fugir desses perigos de mulheres sedutoras e promíscuas. A amante nunca fede. A amante nunca está cheirando cloro. Não estou dizendo que você tem que ficar, viu? Mas faz parte, né? O amante nunca está com mau hálito, está sempre cheiroso, cabelo penteado, etc. e tal. Faz parte da sedução mostrar uma coisa, o resultado é outro. O camarada troca o leito conjugal, troca o temor do Senhor, o solteiro troca o temor do Senhor e vai por causa da promíscua e da sedutora. Corpão, bonitona, bonitão, cheiroso, galanzão. Espere. O que tem por trás? O que tem por trás? Eu já contei esse testemunho aqui. Um amigo meu entrou numa dessas, levou uma mulher para o motel. Assim que o ato acabou, a moça incorporou, ria e falava, haha. Ele falou, o que você está rindo? Ele falou, se derrubei mais um crente. Ele ficou duro de medo. Satanás falou ali. Bom, quando a gente obedece a palavra, dificilmente a gente vai cair numa dessa. Faça como José. Vaza. Ah, você não é homem? Sou tão homem, mas não sou estúpido de perder a comunhão com o Espírito Santo, de abrir mão do altar, de abrir mão do corpo e do sangue, para fazer algo que a Bíblia diz que tem o tempo certo e a hora certa para isso. Mas o que o mundo vende hoje? Qual é o grande problema hoje de usar uniforme na escola? O que está se vendendo aí fora hoje? Conversei com algum irmão aqui outro dia. Está difícil comprar roupa para homem. Está difícil. Está difícil. Se você não usar uma roupa que seja sensual e sexual, apelativa, tanto para homem quanto mulher, você está cafona, está fora da moda. Porque o que se vende? Vende isso. E alguns se perdem por isso. Verso 29 a 35, encerro porque os textos vão até o verso 35. Mas é muito tranquilo. De quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim ele morde como uma serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá, espancaram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Esse provérbio aqui é um grande alerta contra o alcoolismo. E ele mostra aqui um exemplo como garras do vício, que são terríveis. E aqui ele começa a trazer algumas perguntas. E a pergunta no início chega com a resposta no final. Para quem são os ais do alcoólatra? Para ele. Porque apanham, se machucam, se deformam. Eu não tenho necessidade aqui de me alongar muito nisso. Mas o alcoólatra, ele perde o equilíbrio. Não o equilíbrio só de andar. O equilíbrio moral. Irmãos, faz sentido para você o cara sair do trabalho e parar na porta do boteco e sair de lá carregado? Faz sentido para você trabalhar a semana inteira, parar na porta do bar e ir para casa bêbado, a esposa, os filhos? Pois bem, para quem são os ais? Porque se machucam, mas não sentem nada. Entram em brigas que não tinha por que entrar. Perdem valores, patrimônio, vida, e eles são facilmente enganados. Eu já disse isso aqui. O álcool na história da minha família
é uma desgraça. Há 2 semanas atrás, a minha tia Odila foi homenageada em Lorena pela Câmara Municipal. Esse ano acho que é a 2ª ou 3ª vez que ela recebe, ela está morta, pelo que ela foi. E nós a perdemos, uma inteligência fora da curva, professora, naquela época negra, primeira mulher a assumir um cargo como assumiu. Ficou a história, ficou o exemplo. Eu assisti parentes meus, o rosto e deformando. Acho que todo mundo aqui já conhece alguém, já viu um alcoólatra mesmo. O rosto deforma, cicatrizes para o corpo, dormem no chão. Nós tivemos um exemplo num determinado país que teve um presidente alcoólatra que numa gestão anterior apareceu urinado nas câmeras internacionais. Talvez você saiba de que eu estou falando. E que esta semana teve uma reunião ministerial, está nas redes. Ele bêbado, dirigindo uma nação. Olha na mão de quem essa nação está, por parte humana. Para quem são os ais? São espancados, feridos, mas não sentem nada. O que ganham fica na rua. Acorda em situações, ali fala, como no acorda de um mastro. Quantos bêbados acordam e não sabem nem onde estão. O que esse texto está dizendo para nós é: não brinque com o álcool. Não brinque com o alcoolismo. Porque muitos não conseguem voltar. E se perdem por aí. Aqui é uma advertência, irmãos. E eu quero fechar aqui. 99% dos conhecidos que eu tenho na vida e já tive, viciados em droga ou viciados no álcool, eles me disseram assim: para dar comida, Kleber, ninguém nunca tinha, mas para dar a maconha, a cocaína e a bebida, sempre tinha alguém para pagar. Porque um copinho de cachaça, né, quanto custa? Aqui é um alerta, irmãos. Se você pode fugir disso, e você pode, fuja. Tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio para você não se tornar, porque o texto trata muito sobre isso. Para quem são os ais? Eles dizem, bêbados, né? Dizem coisa errada na hora errada, fazem coisa errada na hora errada, eles não veem com clareza, eles não pensam com clareza, eles, é como diz o texto, são feridos como que por cobras venenosas. E eles acabam desorientados, perdem a visão da vida, perdem família, perdem emprego e perdem a dignidade. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Mais um capítulo concluído. Estamos chegando no fim. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor esta noite. Pai querido e amado,